bem, gente? Na coluna de hoje a gente vai falar sobre alimentação orgânica e para isso eu tenho um convidado que não é médico. Ele é um ex-executivo do setor de seguros que sai para investir em várias áreas, como aviação, como reconhecimento facial de animais. Mas entre todas essas áreas, uma das que ele está mais estimulado, e é isso que a gente vai discutir aqui, é o setor de orgânico. Então, para conversar isso com eles e com vocês, eu trouxe alguns números sobre, primeiro, prevenção de doenças. E o número é muito impactante, assim, o número da Organização Mundial de Saúde é que cada dólar que se investe em prevenção, a gente consegue diminuir 4 dólares em planos de saúde. Isso é de um número antes do Covid. Então, eu gosto muito de falar aquela frase de que quem não quiser investir em saúde vai acabar tendo que gastar em doença. E queria, então, chamar o Gabriel Boyer para a conversa. Queria, Gabriel, você explicasse, então, por que você está tão empolgado com o setor de orgânico, como é que você enxergou isso e o que você está fazendo hoje em dia? Obrigado pelas palavras. E começando um pouco no detalhe ali do que eu tenho feito, eu sou aquele que chamam de investidor serial, tá? Então, como você bem disse, eu tenho negócios que passam desde empresas de depilação, empresas de reconhecimento facial, restaurantes, mas o principal business que eu estou envolvido hoje em dia, não só como investidor, mas também como conselheiro, é uma empresa de produção de orgânicos e também com uma fábrica de processamento de minimamente processados. E aí você perguntou, meu objetivo maior hoje em dia tem sido conseguir impactar o maior número de pessoas, tentando trazer a transformação e aquele conhecimento que eu consegui dentro do mercado de seguros ao longo do tempo para essas empresas se tornarem bem-sucedidas. Por que eu estou tão interessado no setor de orgânicos? Acho que você começou com o gancho perfeito, né? Se você tem um negócio que você investe 1 e recupera 4, essa daí está uma boa razão para a gente começar a olhar e entrar no detalhe e entender um pouco mais dos benefícios, entender um pouco mais dos desafios também que esse mercado de orgânico tem hoje em dia. As pessoas normalmente, Gabriel, acham que saúde é ausência de doença, né? E essa não é a definição. Saúde é o estado de bem-estar físico, social, mental e também financeiro, né? E para isso, muitas vezes, quando a gente estimula o paciente a ter uma alimentação mais saudável, o pensamento é quase, mas vou investir, é mais caro, será que vale a pena? Então, os artigos de revisão hoje mostram, quando vão discutir, que grandes estudos observacionais mostram que investir, né, na alimentação orgânica consegue fazer com que o alimento tenha um menor IMC, que é o peso pela altura ao quadrado, que também é um outro marcador que eu não sei nem se você sabe, se o pessoal que está vendo a gente sabe aqui, o IMC é o índice mais utilizado na saúde e não foi desenvolvido por nenhum médico, é um índice que foi utilizado pela Metropolitan, uma corretora de seguros, né? Então, para ver como é que eles iam ajustar para as pessoas e acabou se tornando um grande marcador. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, hoje, quando a gente está falando, então, de investimento na alimentação de orgânico, a gente vê no mercado europeu um investimento que aumenta muito. A gente vê, os números são que o mercado aumenta de tamanho, tem mais áreas sendo utilizadas. Como é que está esse mercado no Brasil? Isso já é uma realidade ou isso é para o futuro ainda? Isso já é uma realidade no Brasil, é um setor ainda pequeno, principalmente quando a gente compara com monstros como Estados Unidos e Europa. E aí, de novo, você trouxe um gancho perfeito. Se esses caras que estão muito à frente de nós estão ampliando a área de plantação e área de cultivo, estão investindo cada vez mais, é porque tem alguma coisa aqui. Quando a gente passa para países efetivamente mais desenvolvidos que o Brasil, eles entendem muito a questão da alimentação e desses detalhes com relação à saúde, muito mais como item estratégico, né? A gente está falando aí não só de alimentação pelo simples fato de se alimentar, eles pensam nisso como segurança alimentar. Quando a gente olha para o Brasil, esses números são muito menores, a gente está falando aí de mercado europeu com 80 bi de euros de tamanho, a gente vem para o Brasil, é um setor que no ano passado fechou com 6 bilhões de reais de tamanho, então ainda tem muita coisa para a gente crescer e acelerar. Porém, os números aqui, eles têm a mesma força de crescimento. O setor cresceu de 2019 para 2020, mesmo num período de pandemia, ele cresceu cerca de 30%, talvez até um pouco impulsionado com as pessoas tentando entender e olhar um pouco mais para a saúde, e é um setor que tem dobrado normalmente de tamanho a cada 3 anos, tá? Então, a tendência de crescimento é uma realidade no Brasil, mas quando a gente compara os mercados com os mercados internacionais, é um mercado muito pequeno em termos absolutos. Eu gosto muito de falar os números, né? Porque a gente, como médico profissional de saúde, a gente tem que saber argumentar com as pessoas para que elas entendam, né? E os números, eles deixam as discussões muito reais, né? E uma discussão que é complexa ainda, a gente está falando aqui de orgânico, mas não existe uma definição só para orgânico, né? Existem várias.
Uma das mais aceitas é da BioSuisse, e quando eu vou citar aqui, mostrar até para o pessoal esse artigo aqui, que fez uma revisão sistemática de vários estudos com alimentos orgânicos, e cada artigo vai botando uma definição diferente. A BioSuisse é a mais aceita, mas não é a mais presente nos artigos, porque ela é muito complexa. Então, eu talvez teria aqui como uma definição que consegue embasar a maior parte dos artigos, é que o alimento orgânico é aquele alimento que tem ausência de fertilizantes ou de agrotóxicos sintéticos, né? E eu acho que esse que é o grande entendimento, não é que você não vai ter fertilizante, não vai ter, você vai evitar os sintéticos, porque quando os estudos vão avaliar os alimentos, a grande vantagem dos orgânicos, em primeiro lugar, não é o que o orgânico tem, né? É o que ele não tem. Então, ele não vai ter esse aumento de metais pesados, não vai ter essa presença impactante de fertilizante. E aí, Gabriel, o mais interessante estudando para isso é que eu fui ver que nos artigos que avaliam a qualidade do alimento orgânico, ele passa a ter mais nutrientes também, né? Então, ele tem mais antioxidantes, tem mais polifenóis. E talvez por isso que os trabalhos em obesidade, os trabalhos para EMC, alguns trabalhos também com infertilidade, têm mostrado que é bom alimento orgânico. Queria que você respondesse como é que está isso no Brasil, se tem um grande selo brasileiro, ou se acaba tendo que buscar essas informações lá fora, e como é que a comunidade local ali, o agricultor que trabalha com isso, entende isso, se ele usa orgânico ou não, se para ele tanto faz. Você tocou aí numa série de pontos ultra interessantes. O processo de certificação, que é aquela que a gente chama aqui no Brasil de certificação por auditoria, ele já existe, tá? Tem uma série de selos, alguns mais renomados, outros que vão mais no detalhe. Então, ele é importantíssimo. Todas as operações do Rancho São Francisco, elas possuem o selo de auditoria. Então, a gente passa por processo de auditoria com uma periodicidade super interessante para a gente poder testar e validar que no nosso processo não tem nenhum tipo de contaminação ou exposição a agrotóxicos ou produtos químicos. Então, isso já existe no Brasil e todas as empresas de ponta estão indo nessa direção. A gente tem outros formatos também para validação desse processo de que aquele produto é orgânico ou não no Brasil, que são um pouco diferentes para o pequeno produtor e para o microprodutor. Eles têm alguns processos de certificação, que é o que a gente chama de certificação cruzada. Então, é a comunidade observando o entorno para validar isso. A gente sabe que isso daí tem um pouco mais de risco, mas faz parte de um processo de amadurecimento do mercado até que esses pequenos e médios produtores também se tornem produtores com uma certificação que a gente chama de certificação auditada, tá? O pequeno produtor e que começa a migrar para o orgânico, ele já entende os benefícios e os riscos do outro tipo de produção, inclusive para a saúde dele, e aí você começa a botar itens na cadeia, né? A gente para e se preocupa com o que está acontecendo com a gente na hora que a gente está consumindo aquele alimento. Só que é muito importante também levantar outros tipos de benefícios. Primeiro, um benefício que a gente olha de forma muito mais ampla e abrangente, que é como é que é o processo produtivo do produto tradicional contra o processo produtivo do produto orgânico e seus impactos e desdobramentos para o planeta. E aí a gente tem essa semana algo super interessante. Eu acho que você viu a infelicidade do que está acontecendo na Alemanha, as enchentes graves, um número grande de pessoas morrendo. Então, você está preocupado com a sua saúde na hora que você consome alimento, mas você já tem um primeiro desdobramento que é a saúde do planeta. E aí, quando você volta para o lado de cá, tem a saúde do produtor rural, que você bem mencionou. Assim, os números são assustadores. O índice de contaminação e de morte de produtor rural no Brasil por agrotóxicos é uma coisa... Morrem cerca de 5 mil produtores por ano, fora as mortes não contabilizadas por doenças, sejam elas degenerativas ou de processo de morte mais contínua, como câncer e outros. Então, assim, você pega e cuida do seu, mas quando você está usando esse tipo de alimento, você está cuidando também do planeta e cuidando também daquele produtor rural que está deixando de se expor a alguma coisa que vai fazer mal para ele. Então, assim, a cadeia, primeiro, no ponto de certificação, ela já está em índices que a gente pode chamar de índices internacionais, quando a gente fala de produtos certificados através de auditoria, e no nosso entendimento, e o entendimento da cadeia de como esse produto não vai ser benéfico só para a pessoa, mas como para o planeta e para o produtor, ele já começa a ser bem cultivado, bem traduzido e bem distribuído dentro do Brasil. Cara, perfeito, assim, eu acho que quando a gente vai olhar, então, o consumo de alimento orgânico, né, e os trabalhos todos mostram, quem consome orgânico nos artigos americanos e europeus é uma mulher bem-sucedida, de alta escolaridade, com alta consciência social, que faz atividade física. Ou seja, é um topo da pirâmide, mas é um topo da pirâmide que tem informação e por isso vai atrás, né? E aí a minha pergunta é muito essa, assim, o orgânico, acho que o grande problema dele, ninguém vai discutir hoje em dia que, tudo bem, tem mais saúde,
Mas você vai comprar o orgânico, desculpa a pressão da palavra, mas parece que ele é mais feio, né? E ele é mais caro também. Então, para a gente falar aqui para a população, não ficar parecendo que a gente está discutindo aqui só para uma coisa elitista, só para uma parte da população, eu queria que você explicasse isso, assim, como é que resolve isso? Eu só estou perguntando pequenas coisas para você. Como é que faz? Você pode bater nos pontos complicados. Isso daí é uma pergunta que essa pergunta, esses itens, eu não canso de escutar. E aí, falando um pouco da parte profissional e empresarial, é isso que eu estou fazendo no setor agora. É isso que a gente está buscando resolver. E aí eu tento até dar uma convertida, eu não chamo isso de problema. Isso daí é um desafio que a empresa que eu estou junto hoje em dia está tentando solucionar. Tem outros players no mercado tentando fazer. Eu vou botar depois um terceiro pilar para falar disso, mas você atacou os dois principais pilares de desafio que o produto orgânico tem para atingir a grande massa. Como você falou, infelizmente, hoje em dia ele é um produto quase que elitista e a gente está tentando descer isso daí para o resto da cadeia. Primeiro é a questão de aparência, que a gente chama, né? Ela não é uma aparência de qualidade efetiva, como você bem disse, é um produto que não tem exposição de produtos químicos e que normalmente ele tende a ser mais saudável, ele vai ter mais antioxidantes e outros, então ele só tinha a questão visual. A gente, no nosso processo produtivo, a gente está tentando ao máximo cuidar disso, seja através da utilização de estufas, seja através dos processos que a gente tem de preparação e seleção desse produto antes de levar ele para venda. Como eu mencionei, além da parte produtiva efetiva agrícola, a gente tem uma fábrica de minimamente processados, onde a gente faz um processo de lavagem, seleção e higienização desse produto para ele chegar com aquela aparência que a gente chama de aquela aparência premium, aquele produto ultra selecionado para você. E aí, já falando uma coisa que me perguntam na hora que eu falo desse processo de seleção, os caras vão chegar e falar, pô, Gabriel, mas aí você seleciona e joga fora aquele que está feio. Uma coisa que é um pilar importante quando a gente vai olhar para falar de planeta é a gente não desperdiça nada dentro da nossa cadeia produtiva. Então, todo produto selecionado que não é utilizado, ele vai para uma outra área nossa, onde ele vai se transformar em compostagem para gerar adubo para um processo produtivo no futuro. Então, o primeiro item, a gente já está atacando isso quando você vai em qualquer das empresas que a gente participa, e aí um dos nossos principais parceiros é a rede de supermercado Zona Sul. Quando você vai encontrar lá o produto do Zona Sul, que é um produto Biovida super premium, ele vai estar lá e você vai ver que ele já está ultra selecionado e ele não tem esse desafio que você falou, que é o desafio de aparência. Pensando na segunda questão, e aí, de novo, item super importante para a gente descer ele para a base da cadeia, como é que esse produto consegue chegar a um preço mais acessível, dado que você tem um processo de produção e de seleção super delicado e que, lógico, gera custo. Uma coisa que é importante, em alguns períodos do ano, hoje em dia, eu já consigo ter o meu produto orgânico quase com o mesmo preço do produto tradicional. E o que a gente vem fazendo, você lembra que eu mencionei logo no início que a gente tinha uma cadeia produtiva muito focada em pequeno produtor, agricultura familiar. Como a gente está trazendo processo, visão empresarial, industrialização para isso, a gente está conseguindo reduzir custo. Então, de forma bem simples, tem gente que está usando métodos preditivos, inteligência artificial para prever o desejo de compra do cara e para reduzir custo? Sim, tem uma série de empresas que estão nesse mercado através desse formato. O nosso formato é o que eu sou bom? Produção e preparação de produto. Aonde eu investi dentro dessa parte da cadeia. E com isso eu faço esse preço reduzir. E aí é aquele negócio, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quanto mais eu reduzo o preço, mais gente comprando, eu consigo escalar isso num formato mais rápido e atingir o restante da cadeia como um todo. Já jogando para o terceiro pilar de desafio, e aí falando um pouco que eu tenho dito muito hoje em dia, que o orgânico é o ouro do futuro. Para ser ouro e para ter esse tratamento, a gente está falando de commodity, né? Os produtos orgânicos, eles não são uma commodity. E aí a gente fala, o que seria commodity agrícola? Você vai olhar a produção de grãos, né? Quando a gente está falando de milho e soja, é um negócio que eu consigo replicar ele em uma quantidade no mesmo formato. O produto orgânico ainda não tem. Mas colocando todos esses processos produtivos de seleção, eu vou conseguir ter um padrão. E a partir daquele momento que eu consigo ter esse padrão de produção e de entrega, eu consigo chegar e migrar ele para o que a gente chamaria de uma commodity também. E aí eu posso lá no futuro pensar e falar aquilo que a gente vem repetindo, que o orgânico é o ouro do futuro. Então, eu queria que você enfatizasse isso, porque a gente, quando estava conversando para fazer a live, a frase que você falou, tem gente já considerando que o alimento orgânico vai valer mais que Bitcoin, né? Então, assim, explica assim, para o leigo como é que que é isso, o que seria commodity, por que vale mais mesmo, se a gente estiver pensando no nosso futuro na sociedade.
Eu não vou me alongar muito nessa conversa de criptomoedas e bitcoins, etc., porque esse é um item delicado. Brincando aqui, os haters piram com isso. Mas pensando muito mais na questão conceitual, tá? Eu trato ele como um investimento, que você tem um ativo efetivamente existente, unidades produtivas e uma entrega. Eu sempre gosto de teses, na maior parte dos negócios que eu olho, que são teses de resiliência. E aí eu penso em cenários extremos, e a gente passou por uma pandemia, uma coisa que ninguém vai deixar de fazer é comer. Então eu tenho um ativo que eu estou produzindo que ele é super valioso. Então por isso que eu falo, putz, ele pode valorizar muito mais do que uma série de outras coisas. Esse é o primeiro item. E o segundo ponto é que eu tenho essa dobradinha que não é nem uma dobradinha, ela é quase 4 vezes aquilo que a gente tem. Eu tenho um negócio que valoriza em cenários extremos e que todo mundo quer, dê para a sociedade aquilo que ela quer em escala, e é um alimento ultra nutritivo que vai cuidar bem da saúde dela. Você tem esse pilar de economia futura, e eu até brinquei, a gente devia se juntar com o seu conhecimento técnico na parte de saúde, o nosso na parte de orgânico, e que eu tivesse um app e que eu olhasse que a cada X reais de orgânico que eu estou consumindo, quanto eu estou economizando com gastos médicos, gastos com remédios e tratamentos de saúde no futuro. Então, eu valorizo pelo um pilar de uma coisa, de um ativo real que eu tenho, eu valorizo pelo pilar daquela economia futura que aquele cara que está consumindo o meu produto lá na frente vai ter, e tem um terceiro pilar que a gente não está olhando de forma geral, mas que para mim, como investidor, é outro importante, é o bem que eu estou fazendo para o planeta. Então, o meu método produtivo, o formato que eu tenho na minha cadeia produtiva é não desperdiçar lixo, usar um adubo que é produzido por nós mesmos, a forma que eu cuido da terra em volta, a forma que eu cuido do planeta, vai me gerar um outro pilar de rentabilidade que aí, jogando lá na ponta, é o que eu tenho de crédito de carbono cancelado. Então, eu não sei qual criptomoeda ou qual outro investimento que as pessoas estão falando ou olhando no momento, mas eu não enxergo nenhum deles que tem 3 pilares de rentabilidade muito fortes e sólidos. E aí, por isso que eu digo e repito que o orgânico é o ouro do futuro. Você viu, gente? Foi fazer a piada aqui, o Gabriel respondeu sério, e eu acho que o que é muito sério é a gente entender que investir em alimentação é muito valioso, né? E não é só valioso para a gente, é valioso para a gente, para a nossa família, para quem está ao nosso redor, ao nosso planeta. E eu acho que o que o Gabriel chamou tanta atenção, assim, de uma forma, acho que bem de executivo mesmo, assim, é que a gente, para ter valor, a gente sempre tem que olhar para os processos, para as pessoas, né? Então, os processos de uma fábrica são vários, e a gente não vai resolver um problema de uma fábrica olhando só para a entrada do produto, tem que ver como ele sai. E a mesma coisa serve para a nossa saúde, né? Então, quando a gente está falando de alimentação orgânica, isso também tem que ser ajustado na quantidade certa, tem que ser ajustado para o exercício certo e ajustado principalmente com informação de qualidade para cada um de vocês. Então, Gabriel, quero agradecer muito, cara. Acho que é uma coluna que aumenta muito o espectro da discussão. Com certeza, quero te convidar para muito mais. Queria passar para as suas palavras finais e agradecer aqui em público o quanto eu aprendo com você. Estou sempre de olho em tudo que você está falando. Muito obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que, putz, é uma baita chamada para todo mundo para repensar o que a gente tem feito. E aí, um pouco também da minha mudança no formato que eu tenho feito e trabalhado com as empresas tudo que está mudando no planeta, a forma como a gente está se entendendo melhor, a forma como a gente está cuidando da nossa saúde ao longo do tempo e o quanto isso é importante em cenários extremos como que a gente tem passado aí nos últimos 2 anos. Então, acho que cada vez mais pessoas super renomadas, com conhecimento técnico, trazendo essa agenda de alimentação saudável, não só aquela coisa mais, você reage quando você tem um problema, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa vida e da nossa saúde ao longo do tempo, é ultra importante, pode me chamar a hora que você precisar, eu também troco e aprendo muito com você. Para o pessoal que quiser entender um pouco mais de orgânico e saber um pouco mais do que a gente está fazendo, segue lá no Instagram, @rancho-são-francisco, ou também eu posto muita coisa no meu Insta, @boergabriel, e vamos continuar trocando, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar de nós mesmos e do próximo. Então é isso, gente. Entra lá nas redes sociais do Gabriel, fala para a gente ter mais live fazendo essa dobradinha aí, para entender a parte de saúde, até com números, né? Porque isso ajuda a gente a engajar toda a sociedade, principalmente os políticos, né? E se quiser saber mais sobre nutrologia, segue o nosso canal no YouTube, @Dr. Giorelli Nutrologia, ou no Instagram, @Dr. Giorelli. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.